Fala aí pessoal, bom, no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês esse canivete da marca QSP, que no caso é o modelo Lark, sendo que esse é um canivete que eu gostei muito. Primeiro por ter um design bem minimalista, que eu acho que ficou muito bonito, e segundo porque na minha opinião também ficou um projeto muito bem feito. Eu acho que com o Lark a QSP realmente focou bastante nos detalhes, tomou uma série de decisões que eu achei bem legais, sendo que esse é um canivete que conta com dois tipos de abertura. Ele conta aqui primeiro com um flipper, então um flipper tradicional, que na verdade é um pouco diferente já dos flippers que a gente costuma ver nos canivetes. Por exemplo, aqui a gente tem o QSP Osprey, que na minha opinião é um modelo que o Lark veio para tomar o lugar, e o Osprey ele tem um flipper mais tradicional, então é um flipper que vem aqui para a parte de trás do canivete, como vocês podem ver, enquanto o flipper do Lark, vocês podem ver que ele vem aqui para a parte de cima. Além desse flipper, o Lark também conta com o chamado front flipper, que fica aqui na parte da frente e você consegue vir e acionar com o dedão. É bem fácil de utilizar tanto o front flipper como o flipper tradicional desse modelo, e justamente por ter ação rolamentada, ele também tem a ação mesmo de abrir o canivete é muito suave. Então, essa aqui é a caixa em que vem o canivete, ela é bem simples, tem aqui o logo da QSP, aqui a gente tem o nome e o número do modelo, sendo que ele é um canivete feito com aço 14C28N, eu também achei bem interessante aonde eles escreveram o aço, vocês podem ver aqui na parte do próprio flipper tab, e a caixa que ele vem então aqui conta com mais algumas coisas dentro. Acabou caindo aqui, mas ele vem então com dois adesivos. Aqui a SP costuma mandar dois adesivos com os canivetes. Aqui a gente tem algum card com algumas informações de garantia, algumas informações sobre o canivete que eu já vou passar para vocês. E ele vem então dentro desse plástico, sendo que ele vem aqui acomodado nessa parte. Deixa eu lembrar como é que ele entra aqui exatamente. Eu acho que é assim. É um canivete que então aqui a gente já tem o formato do próprio canivete, ele fica muito bem preso nessa espuma, não cai nem nada, eu acho bem interessante, tanto para quem gosta de guardar o canivete nas caixas, ou para você dar de presente, ele tem uma apresentação que é bem mais legal do que se fosse só a caixa vazia, sendo que então aqui a gente tem as informações do próprio modelo. Abrindo o canivete aqui, como vocês podem ver, ele tem de comprimento total 188 mm, sendo que o comprimento da lâmina, que é basicamente o mesmo comprimento do fio, vai ser de 80 mm, então 8 centímetros, e o comprimento do cabo vai ser então aí de 10,8 centímetros. O cabo dele é feito em G10, é um cabo que ele esconde o liner, então achei bem interessante isso, como vocês podem ver, quando você segura esse canivete, você realmente só encosta em G10, então ele dá uma sensação bem confortável na mão, e embora seja um cabo relativamente reto desse lado aqui, ele tem um ângulo na caída, ele também ficou bem confortável, eu achei bem legal a pega desse canivete, eu acho que ele ficou principalmente muito estiloso. Uma das coisas que eles se atentaram ao detalhe é colocar aqui o clipe dele é reversível, né? Então você pode colocar tanto para destro como para canhoto. Só que do lado que não fica o clipe, ao invés de deixar um buraco, eles também colocaram aqui uma chapinha de metal. Achei que ficou bem bacana essa apresentação também, sendo que ele conta ali com um buraco para lanyard. Uma coisa que eu acho muito bacana desse modelo é justamente o acabamento da lâmina. Então não sei se vocês conseguem ver ali, mas ele tem um acabamento que é quase que ele lembra um acabamento de faca custom, faca artesanal realmente, com um lixado feito à mão. Eu não sei exatamente como a QSP faz, mas com um acabamento muito premium, que realmente dá uma cara bem mais refinada, fica um canivete bem mais estiloso, justamente por ter esse acabamento, como vocês podem ver. Então acho que ficou muito bacana, um canivete que, na minha opinião, como um gentleman folder ou como um canivete realmente para uma situação que você quer algo mais refinado, ficou bem interessante, mas ao mesmo tempo ele é um modelo que você consegue utilizar no dia a dia numa boa, que ainda assim vai ter uma pega boa, vai ser um canivete resistente. Aqui vocês podem ver a questão do liner dele, como vem também muito bem feito. Esse aqui é um canivete que ele tem ação bem suave mesmo, mas como ele tem a lâmina é uma lâmina bem fina, uma lâmina de 3 milímetros, que tem um grind extremamente fininho também, então corta muito bem, só que acaba sendo uma lâmina bem leve. Então ele não tem uma ação tão drop shut assim, se você não vem aqui e tira completamente a força da mola dele. Então, por exemplo, se você deixa a mola ali encostando, ele não vai fechar assim, justamente porque a pressão da força da mola no canivete já é maior do que a força da lâmina para cair. Mas ele conta com ação rolamentada e, por exemplo, se você tira aqui a tensão da mola, como vocês podem ver, a lâmina vai ali e cai numa boa. É um modelo que eu acho que ficou muito bem acertado mesmo. Então eu vou fazer as clássicas comparações de tamanho aqui do canal. A gente tem o Ontario Hat1 aqui em cima, então vocês podem ver um canivete menor que o Ontario Hat1, embora na questão do tamanho de fio útil ele fica bem próximo aí. Vai ficar mais ou menos cerca de, acho que um meio centímetro menor na questão do fio útil mesmo, talvez quase a mesma coisa, porque ele aproveita muito bem também a questão do tamanho da lâmina pro tamanho do cabo. Então, comparando ele aqui com o Ontario Hat 2 também, vocês podem ver aqui ele em relação ao Ontario Hat 2, é um canivete maior que o Hat 2, sendo que de fábrica, como normalmente vem os canivetes da QSP, ele também veio aí com um fio muito bom. Então, vocês podem ver um canivete que fatia muito bem mesmo, ele tem uma geometria muito bacana de fio.
Dá para vocês verem realmente o quão ele chega fininho ali atrás do fio pelo próprio tamanho do fio. Então mal dá para vocês verem. E esse aço, o aço 14C28N, é um aço que nessa faixa de preço é um dos melhores, na opinião do Larry Thomas, que é o cara que fez o aço Magna Cut. E também escreveu esse livro aqui, o Knife Engineering. Então, o Larry Thomas ele considera o 14C28N um dos melhores aços dos chamados Budget Steels. Então, aços nessa faixa de valor. Inclusive, quando eu digo que eu acho que o Lark veio aí para substituir o QSP Osprey, é justamente porque eles têm um formato muito parecido, principalmente na questão do formato da lâmina. Então, como vocês podem ver, a questão é que o Lark conta com desbaste full flat, então vocês podem ver um flat que vai ali até em cima mesmo, enquanto o Osprey ainda tem uma partezinha assim com o fio reto. No caso, esse meu Osprey, eu fiz um vídeo afiando ele para vocês, então colocando um fio realmente espelhado lá com o KME, tá no playlist Afiações do canal, e lá dá para vocês verem o quanto esse aço 14C28N realmente toma um fio muito, muito fino mesmo. Então, pegando o papel aqui, esse é um canivete que está extremamente afiado, um canivete que eu acabo não usando tanto, então ele acabou não perdendo a afiação que eu fiz naquele vídeo, mas o aço 14C28N, justamente por ter uma geometria de fio bem fininha, ter uma estrutura de grão bem fina, é um aço que realmente pega um fio, como vocês podem ver, muito, mas muito, muito bem feito, muito fininho. Ele também tem uma ótima resistência à oxidação e, na minha opinião, tem um balanço bem interessante entre a questão do toughness, do edge retention, então da retenção de fio. Então eu sempre fico feliz quando eu vejo canivetes nessa faixa de valor em que a escolha do aço é o 14C28N. Então vou fazer mais algumas comparações de tamanho aqui, colocando esses dois de lado. Começando então com o QSP Hawk, que é um outro modelo que eu gosto muito, é um outro modelo que também utiliza o aço 14C28N, também tem review aí no canal. Lembrando que todos os canivetes que eu estou mostrando aqui no vídeo estão disponíveis lá na loja Facas HQ, que é parceira aqui do canal, então com o cupom EDC Brasil vocês têm lá 5% de desconto. Então aqui está ele em relação ao Hawk. Vocês podem ver que a questão do fio útil dele é maior do que a do fio útil do Hawk, porém em questão de cabo eles são realmente muito próximos. Comparando ele também então, com o modelo Penguin Plus, que é um modelo com cabo em titânio, acho que hoje é o modelo mais top de linha que a gente tem da QSP lá na Facas HQ, dá para vocês verem que ele é um pouco menor aí que o QSP Penguin Plus. E aqui comparando com outro modelo que eu vou trazer o review para vocês na semana que vem, mas que ficou muito bacana, esse aqui é o QSP Hornbill, que conta com aço S35VN e as talas em fibra de carbono azul. Então esse aqui é um modelo que também conta aí com abertura do tipo front flipper, se você quiser, além da questão do thumb stud e no buraco da lâmina, mas são as duas grandes novidades que chegaram da QSP lá na loja Facas HQ. Sendo que eu esqueci de comentar aí, mas o peso do modelo Lark é de 92 gramas. Então o canivete ficou bem levinho, ele tem aqui na parte dos liners alívio de peso, que é uma coisa que o próprio modelo Osprey, então aqui, que o próprio modelo Osprey não tinha. Então se vocês olharem na parte do Osprey, ele não tem alívio de peso na questão dos liners, enquanto no Lark eles já colocaram. Outro detalhe que eu gostei bastante do Lark foi a questão do clipe. Então ele conta aqui com um clipe de carry reversível tanto para destro como para canhoto, que deixa o canivete muito, mas muito discreto no bolso mesmo. Então, para quem quer um canivete mais, digamos assim, bem discreto, você pode usar ele com um terno, pode usar ele realmente de uma forma que fique muito mais... que não chame tanta atenção, ele fica parecendo com uma caneta mesmo, mas ele ainda assim não é um canivete daqueles mais delicadinhos e tudo mais. Então, vocês podem ver um modelo que eu achei muito, muito interessante realmente para quem busca um canivete mais minimalista. Já para quem quer um canivete com design mais diferenciado, que chame mais atenção, realmente seja algo com uma pegada até mais... realmente bem mais diferente do que a gente costuma ver, uma pegada mais chamativa, eu acho que o Hornbill também está uma opção muito, muito interessante mesmo. Outro modelo que eu também acho que tem uma pegada bem interessante nessa questão do estilo é o CJRB Pirate. Então mostrando aqui para vocês a comparação entre o Pirate e o Lark. Sendo que eu também esqueci de comentar, mas a dureza que a QSP informa que deixa o aço 14C28N é aí entre 59 e 61 HRC. Então eu normalmente não sou muito fã de canivetes front flipper, mas nesse aqui ficou bem tranquilo de acionar, então é bem de boa mesmo para você ficar abrindo. Eu acho que ficou bem interessante, ele só tem ali o logo da QSP, o primeiro modelo que eu vejo com o logo na questão aqui do pivô. Em alguns outros modelos a gente costuma ter aí ou um triângulo, como por exemplo a gente tem aqui no Hawk, ou simplesmente nenhum tipo de marcação, como a gente tem modelos da linha mais de entrada, como por exemplo o QSP Parrot. O modelo Parrot ele foi descontinuado, mas eles já anunciaram lá na Blade Show americana, não na Blade Show, mas em alguma outra feira de faca, não lembro exatamente qual foi, se foi Shot Show e tudo mais, mas eles anunciaram que eles vão lançar o Parrot numa segunda versão com rolamentos no lugar de washers.
Então eu fiquei bem chateado quando eles comunicaram que tinham descontinuado esse modelo, porque é um modelo com o melhor custo-benefício que a gente tem da QSP. Quando eu digo melhor custo-benefício, eu quero dizer que é o modelo mais barato, não é necessariamente o melhor custo-benefício, mas então a gente vai ter o Parrot vindo aí como uma segunda versão com ação rolamentada. Então, vocês podem ver aqui, comparando a questão do Lark com o Parrot, já que o Parrot é um modelo que bastante gente tem, o Parrot ele conta então com o Liner ao mesmo tempo aqui na mesma camada do G10, enquanto o Liner aqui do Lark realmente fica mais escondido. Aqui ele tem uma pegada com Jimping também, que ficou bem interessante, dá uma pega bem que eu gostei bastante, e esse acabamento aqui na lâmina realmente ficou fora de série, ficou muito bonito, até difícil mostrar para vocês. Aproveitando um pouco aqui o reflexo do celular, dá para vocês verem um pouco melhor como são as linhas do acabamento satin dele mesmo. E passando agora então para a questão do tamanho dos parafusos que ele utiliza, é um canivete que praticamente você não vê os parafusos dele, então acho que ficou um design bem interessante também por isso, sendo que os parafusos aqui do clipe, vocês podem ver, ficam ali, e eu não tinha reparado isso na verdade, mas justamente esse pino aqui, eu não sei se é um parafuso que fica escondido embaixo da tala, mas ele não fica aparecendo aqui na parte lateral realmente do canivete, então acho que é por isso que ele acaba tendo um design aí bem mais limpo. A questão dos parafusos dele, parece que aqui no pivô ele usa um T8, vamos conferir. Inclusive eu também vou deixar aí na descrição o link para a compra desse kit de bits, que é o kit de bits da Wiha, que eu recomendo muito para vocês. Sendo que aqui a gente tem o T8, então o pivô dele realmente é um pivô do tipo T8, e o parafuso do clipe parece ser um parafuso do tipo T6. Então olhando aqui, o parafuso do clipe realmente é um parafuso T6, e eu imagino que o parafuso do clipe ele vem ali e realmente já passe para essa parte aqui de baixo. É um canivete que ele ficou com uma construção muito boa, vamos ver como veio a questão da centralização, parece que ela veio muito boa. Talvez um pouquinho de nada ali para a direita, mas no geral a ação dele está muito, muito suave mesmo. A questão realmente do peso da lâmina dificulta um pouco, mas é um canivete que ficou muito suave. E uma outra coisa que ele tem, que o próprio modelo Osprey também tem, é a questão de ter o stop pin preso na lâmina. Então, como assim? Por exemplo, com o Hawk, vocês podem ver aqui com o Hawk a gente tem um stop pin que não é preso na lâmina, a lâmina que encosta ali no stop pin, enquanto com o Lark é até difícil de mostrar para vocês, mas ali dentro ele tem uma parte que tem um caminho onde o stop pin gira com o próprio canivete. Eu acho que com o Osprey é mais simples mostrar isso para vocês, ó. Então dá para ver ali, ó. O stop pin ele é preso na lâmina, ele passa naquele caminho, então como vocês podem ver, passa naquele caminho ali. E uma outra coisa que eu achei muito interessante nesse modelo é justamente o fato de quando ele está fechado, a gente praticamente só tem a parte do G10 aparecendo. Então acho que com uma apresentação muito bacana, bem mais discreto, só as pontinhas ali do flipper e essa parte aqui bem pequena mesmo da lâmina aparecendo, enquanto por exemplo aqui com os outros modelos a gente consegue ter bem mais área ali saindo ali do cabo. Então acho que para o vídeo de hoje era isso, pessoal. Acho que eu comentei bastante do que eu queria falar sobre o Lark, e se ficar mais alguma dúvida, deixem aí na seção dos comentários. Para o vídeo de hoje era isso e até a próxima. Falou, pessoal!